Estamos de volta com mais um Lattes, mas não morde, o programa provavelmente o mais visto, ou um dos mais vistos da televisão e das redes mundiais. Ao meu lado aqui o professor Lisandro, companheiro de longa jornada, um dos jornalistas também mais conhecidos do mundo, sem nenhuma falsa modéstia. E hoje nós vamos conversar com a professora Andréia Pereira dos Santos. A professora Andréia está lançando um livro pela editora UFG, um livro que é um diálogo muito interessante entre ela, a professora Andréia, que é aqui da FIC, UFG. FIC é Faculdade de Informação e Comunicação. É sempre importante, professor, nas siglas, a gente falar. A senhora concorda, professora? Concordo demais. Desculpa, eu queria pedir desculpa ao professor Lisandro a vocês o senhor siglas, sempre não é? Igual por SEB, Centro de Estudos Brasileiros. Porque o povo da UFG vive fechado aqui, então assim, a pessoa SEB, aí o que é SEB, né? Pode ser Caixa Econômica Brasileira. Aprendeu direitinho, Elisandra, as normas da BNT também dizem a mesma coisa. Isso. Mas eu, por favor, poderia terminar? O senhor pode terminar, professor? Bom, a professora Andréia com a professora Lígia Dumont, da UFMG, fizeram um livro muito interessante, e é sobre esse livro que nós vamos conversar aqui. É um diálogo entre as duas e o Roger Chartier, que é talvez o maior estudioso vivo, tanto da história do livro quanto da leitura. O livro delas vai sair muito brevemente, já está no pré, está nas máquinas, pela editora UFG. O título é Roger Chartier, livro Mundo Digital e Leituras, Práticas e Apropriações. Acho que vocês viram aí na tela a imagem da capa do livro. Se não viram, vão ter a oportunidade de ver nas livrarias e na página da editora UFG. E nós vamos começar então essa conversa sobre leitura, sobre o mundo digital e outros assuntos que porventura ocorram aqui entre nós, em mais um Lattes, mas não morde, do Centro de Estudos Brasileiros, SEB UFG e TV UFG. Vamos lá, professor Lisandro? Vamos lá, professor André, prazer recebê-la aqui, uma mulher dos livros, né? E livro hoje interessa bastante. Na pandemia, nunca se vendeu tantos livros no Brasil. Mas me conta primeiro, a senhora é da Faculdade de Informação e Comunicação, quando a senhora entrou na UFG? Bom, eu entrei na UFG já tem mais ou menos 12 anos, e eu estava justamente pensando nisso aqui, né? 12 anos já de universidade, me sentindo assim, bem velha, né? Mas eu tô aqui desde 88. Pois é, mas aí de repente eu olho e falo assim, mas o Lisandro foi meu professor, então, ou seja, se eu estou já velha... começa o programa derrapando. A senhora já começa o programa falando que eu estou velho. Ficou muito ruim para nós, eu sou um dinossauro, a senhora... Professor Lisandro, meu mestre, professor Anselmo também meu mestre. Provavelmente sou o decano da Faculdade de Letras. Tenho ainda que conferir isso, mas provavelmente sou o decano. E eu já sou o mais velho. Eu sou de 88, dos anos 80. Mas, professora, a senhora é de qual curso? Da Faculdade de Informação e Comunicação, que lá tem 6 cursos. Isso, eu sou do curso de Biblioteconomia, modalidade presencial e modalidade EAD, que é um projeto da CAPES, a modalidade EAD, que é um projeto do Brasil inteiro. Então, são várias universidades em todo o Brasil que estão oferecendo esse curso justamente para formar pessoas para atuarem em bibliotecas escolares, em cumprimento à Lei 2.244, que reza sobre a obrigatoriedade das bibliotecas escolares na nossa rede de ensino básica. Bom, esse vai ser um dos nossos assuntos também, bibliotecas. Mas, professora, primeiro, a senhora poderia nos contar um pouco o contexto do nascimento desse livro? Como é que foi o contato com o Chartier, essa troca de correspondência, como vocês montaram o livro, para que as pessoas já saibam um pouco o desenho do livro e depois tenham a vontade de adquiri-lo. Lembrando que o Chartier Chartier é o principal teórico do mundo em livros. Isso. Ele é um historiador francês e ele é especialista em história cultural. E ele é um dos maiores, se não o maior pesquisador dessa área de práticas de leitura, tanto dentro da história cultural, quanto da história do livro, das bibliotecas e da leitura de um modo geral.
A minha história com o Chartier é bastante longa. Começa ainda no meu início da graduação, em 1999, quando Lisandra há muito tempo já estava na FIC, a professora Ansel também há muito tempo, quando eu entrei, também já estava aí na Faculdade de Letras, já conhecia os dois professores. Então vai ser difícil hoje com a professora Andréa, viu, professora? Ela já pegou o espírito do programa. Ela já pegou. Então começa quando eu, em 1999, 2000, sou apresentada, aliás, a professora Maria das Graças, que foi minha professora de História dos Registros do Conhecimento, ela chegou para a gente com um livro muito bonito, bem ilustrado, A Aventura do Livro, do Leitor ao Navegador, do Roger Chartier. E nele, ou seja, 20 anos atrás, o Roger Chartier, naquela época, já abordava muitas questões voltadas para a questão da leitura nos meios digitais, da leitura na internet. Então ele já estava muito avançado no livro nessa. Inclusive esse livro até hoje ele é muito vendido e ele até hoje ele é muito atualizado, apesar de ter algumas questões ali que a gente, inclusive é novidade no nosso livro que nós atualizamos, mas ele ainda está muito atual dentro do nosso contexto brasileiro. Então assim é uma conversa longa. E aí e por que o Chartier me chamou a atenção? Antes de ser professora na universidade, eu fui bibliotecária por quase 10 anos no Instituto Federal de Goiás. Então, a minha experiência enquanto bibliotecária, de atendendo os jovens, e as angústias dos jovens em relação à leitura, ao mundo digital, isso começou por volta aí de 2004, eu comecei a enxergar nas minhas práticas profissionais o que o Roger Chartier dizia, então, nos seus estudos, nos seus livros. Ele fala basicamente sobre o livro? Só um minuto. Antes disso, desculpa, Lisandra, a gênese do livro. Então, o livro sobre o qual nós vamos falar. Como é que aconteceu? Quem montou o diálogo? O contato e vocês conseguiram fazer o livro? Olha só, Anselmo, acho que primeiro tem que falar de como que eu conheci o Roger Chartier. Você acabou de dizer, mas termina. Mas então. A história é longa, porque... Longa nós não temos tempo. Tá bom, vou resumir. Então, ainda mais... Essa convidada, ela é falante para danar, meu. Eu sou muito falante, gente. A gente entrou numa fria aqui, viu? Muita coisa. É porque faz parte da história cultural, né? O Roger Chartier, ele trata da leitura dentro da perspectiva da história cultural. Então, eu resumo tudo. Então, eu enxerguei isso na minha prática profissional. Então, isso foi desde o mestrado, o doutorado, estudando leitura. E quem participou da minha banca no doutorado foi a professora Lígia Dumont. E na época, como eu citei bastante Chartier na minha tese, ela foi orientada pelo Roger Chartier num estágio pós-doutoral na França e me falou sobre essa possibilidade de fazer o pós-doutorado com ela na UFMG. E, de repente, a gente fazer um estudo aí voltado para as contribuições do Roger Chartier. Aí, por isso que foi importante essa minha fala, viu, Anselmo, sobre a minha experiência particular no IFG, como bibliotecária, porque o tema do pós-doutorado foi justamente as contribuições de Roger Chartier para o estudo das práticas de leitura e como que isso se reflete na prática. Então, eu enxerguei na prática o que ele fala dentro da perspectiva da história cultural, que é da microhistória. Então, eu consegui enxergar isso na prática, o que é difícil, né? Que nossos alunos, né, Lisandro, muitas vezes não conseguem enxergar teoria e prática. E ele foi um autor que me chamou a atenção, me conquistou. Aí, claro, a gente tem o Paulo Freire, tem diversos outros autores nesse sentido, mas que me fez enxergar na prática as contribuições, o pensamento desse autor de estudar o leitor mais simples, o leitor popular também, né? Aquela leitura popular, popularizada. Lá quando ele fala das bibliotecas azuis da França, que eram os livros clássicos que eram então readaptados para que os camponeses conseguissem ler e entender o que estava escrito. Então é nesse afã. Então, graças aos meus colegas, agradeço você, Lisandro, por ter votado a favor da minha licença pós-doutorado no Conselho Diretor. Eu votei em você? Pô, não sabia, não. Como porque não hoje, André, voto contra, então imagino que você porque hoje
hoje essas votações, é tudo online agora, aí fala assim, tá aqui, agora vamos votar tal coisa. Aí muitas vezes você tá ali em frente ao computador, é um negócio que a gente vai falar sobre... Ele está se vingando, André. Sobre a atenção da leitura, inclusive, que a gente vai falar. Você está lendo no iPad, você tem 1000 janelas ali, você pode a leitura, mas agorinha. Mas aí você distrai, aí fala assim, tá votando uma coisa, você vai falar... Quer dizer que o senhor votaria contra? É isso? Não, de forma nenhuma. Eu votaria totalmente a favor, porque é uma das professoras mais competentes, professora. Mas nessa coisa, a senhora conheceu o professor, então, pessoalmente? Só virtualmente. Inclusive, o professor Roger Chartier, ele esteve já deve aqui na UFG. Na beira da cova, já assim, né? Vou contar um segredo. A minha urgência de logo estudar o Roger Chartier para poder ter a oportunidade de me comunicar com ele foi justamente Questão da idade. essa questão da idade, né? Porque Covid, 76 anos. Professora, então... questão de ordem, questão de encaminhamento, questão de qualquer coisa. Pessoal, professora Andréia, livro impresso e digital, mundo das bibliotecas, tudo que você quer saber, é só continuar acompanhando, um intervalo rápido. Estamos de volta então com Lattes, mas não morde, e de chofre, professora. Uma pergunta. O leitor. Nós temos um leitor em potencial e depois esse leitor, quando se realiza lendo um livro de fato, ou qualquer um outro objeto com escritas, numa atualidade que já não é tão atual, nós poderíamos distinguir, grosso modo, 2 tipos de leitor. O leitor do impresso e o leitor do digital. Como é que a senhora caracterizaria esses 2 tipos? Ou é sempre o mesmo tipo? Ou existe o tipo híbrido e o tipo que só lê impresso, o tipo que só lê digital? Aqui, professora Andréia, da Faculdade de Informação e Comunicação, especialista em livros. Em leitura. Em leitura. E aí, professora? Bom, eu diria, citando a professora Lúcia Santaella, que hoje a gente vive o contexto do leitor ubíquo, que é aquele leitor que ele pode navegar entre o mundo impresso e o mundo digital. É evidente que nós temos hoje uma gama de leitores que eles estão presos, ficam bastante presos ao mundo digital, né? Então, pessoas que, se antes a gente no ônibus, no metrô, nos aeroportos, nós víamos muito que as pessoas com livro na mão, hoje em dia a gente vê as pessoas com celular, nós vemos hoje as pessoas com seus iPads, seus Kindles, né? Mas mais popularizada ainda são os smartphones. Então a gente percebe isso, mas é evidente que que essas leituras, e a gente pode falar um pouco mais sobre isso, inclusive que é um tema que a gente conversa muito com o professor Roger Chartier, é sobre as leituras fragmentadas, desses leitores de leituras fragmentadas que ficam presos a essa leitura digital, não desfazendo hipótese alguma da leitura digital, porque se olharmos as pesquisas, nós vamos verificar que o digital ele permitiu o avanço da leitura, só que o nosso problema, o que a gente precisa trabalhar e melhorar, talvez é numa leitura que tanto a Marianne Wolf, que é uma neurocientista norte-americana, defende, como o próprio Roger Chartier defende, que é a leitura em profundidade que geralmente as pessoas, até por questões fisiológicas, o cérebro, a Marianne Wolf vai defender isso, ela é mais difícil no meio digital. Mas, no entanto, a gente percebe que essa leitura... Nós estamos num momento de transição, que esse leitor só do digital está se adaptando e também esse objeto livro digital também está se adaptando? E aí tem um problema para complementar dele, André, que é o seguinte: será, tudo especulando, a gente tinha um leitor de impresso que contemplava o livro, igual aprofundava. Hoje é um leitor, mesmo a gente, é um leitor temporário. Começa, termina, ele está sempre lendo, mas ele é fragmentado. Talvez isso vá ser para sempre, né? Porque é igual no cinema, a gente tinha um olhar de contemplação no século XIX,
um olhar. Aí vem o mundo moderno, início dos anos do século XX, com todos os estímulos que começam a surgir, o transporte, a iluminação, tudo. O nosso olhar passa a ser um olhar distraído e hoje é um olhar ansioso, completamente ansioso. Na leitura seria parecido? O que eu tenho a dizer é que se a gente for olhar dentro da perspectiva da história da leitura, logicamente, é evidente que estamos passando por uma grande revolução, que é a passagem da leitura escrita, do texto escrito para o digital. Mas veja bem, Manguel, no livro Uma História da Leitura, ele vai dizer que passamos por essa, vamos dizer assim, esse receio desde a transição do conhecimento oral para o conhecimento escrito. Sócrates, por exemplo, ele não defendia a leitura, não defendia a escrita, porque o que ele achava? Ele achava que a leitura ou a escrita tiraria dos seus alunos, dos seus aprendizes, a capacidade de oralização, a oratória. Então, ele foi um filósofo que não defendia os livros, não defendia a questão da leitura. Não escreveu. Sócrates foi Platão. Isso mesmo. Então, só os posteriores que escreveram. Então, tinha esse receio. Então, ou seja, nessa época tinha o receio, o medo dessa passagem, dessa revolução. E da mesma forma a gente passa hoje. Mas, no entanto, o que a gente precisa perceber e que é importante, o Anselmo faz uma pergunta bem interessante, se a gente não está nessa transição. Mas, assim, foi um questionamento que fizemos com o professor Roger Chartier, porque revisita o mundo inteiro estudando a questão da leitura, e que ele mesmo defende que a gente precisa fazer mais pesquisas. Mas, por experiência própria, eu tenho um filho de 8 anos. Ele é um garoto que nasceu em plena era digital, que vive no videogame, que assiste, então, os youtubers e tudo mais, mas eu já fiz a experiência, ele foi minha cobaia, meus filhos são minhas cobaias, viu, Lisandra? Eu faço cobaia dos meus filhos para estudar um pouco essa questão. Tem um de 8, o outro de 11, então minhas experiências é muito dentro do seio doméstico ali. Então, o que acontece? Eu já fiz experiência com ele com o mesmo livro em formato digital e no formato físico. Ele, sem sombra de dúvidas, prefere o manuseio do livro em formato físico. O digital não chama muito a atenção dele. E é uma coisa que a gente percebe nos estudos da Marianne Wolf, a pesquisadora norte-americana, quando ela fala sobre isso. André, eu, por exemplo, tenho iPad. Eu comecei a comprar livro, tem vários. Não sei porquê, não sei se é luminosidade, não sei se é que eu tenho a mania de escrever a lápis, ou mesmo a caneta, livro é meu. Aliás, professora, vou falar uma coisa aqui que é uma heresia, uma coisa horrível de se falar, um professor falar. Eu não empresto mais livro, por um motivo. As pessoas não devolvem, isso é uma coisa. Bom, o iPad você não precisa emprestar. Quis dar uma facada no meu peito, né, Lisandro? Não dá, porque eu sou bibliotecária, aí você me facada. Falar que você não empresta seus livros. Professor, eu mostro a minha lista. Eu tenho uns 25 livros emprestados, de 26. Acho que o único que me devolveu foi ele, mesmo assim... Devolve, Anselmo, me devolve. E insistindo, ele foi e devolveu. É verdade. 25 livros eu tenho anotado, que meu programa lá que fizeram para mim de Excel, eu tenho anotado, ninguém devolveu. Até hoje eu cobro, que geralmente são ex-alunos, então, alguns sumiram. Aí você encontra com o cara e fala, você está me devendo um livro. Estou devendo um livro. Mas, por exemplo, eu tenho um iPad, eu comecei a ler em iPad. E aí você pode anotar lá, põe o dedo... Você marca o livro e tal. Não sei por quê. O Anselmo até tem uma tese, porque o Kindle resolve isso. Eu estou no iPad que tem outras janelas para abrir. O Kindle não tem, o Kindle é um livro. Mas eu não me adaptei, mas eu também sou de uma velha geração. Eu não me adaptei. E aí eu pergunto para a senhora, voltei ao livro impresso. Isso pode ser também uma coisa que vai acontecer com os jovens. Eles não se adaptarem totalmente na leitura a ler no iPad, porque o iPad ele te leva para outras janelas. O que o senhor acha? Bom, essa relação com o livro, até pegando um livro aqui de exemplo,
Isso a ciência, a neurociência explica, conforme a Mariana Wolff, né? Existe e também um outro livro, uma outra referência que a gente tem aí, Não Contem com o Fim do Livro, né, de Humberto Eco, que foi entrevistado, que Deus o tenha também, né, morreu aí há alguns anos. Existe uma relação com o livro, com o livro físico, que a gente ainda não consegue com o livro digital. Existem muitas relações. A primeira questão que nós podemos colocar envolve essa questão do próprio equipamento. A questão da luminosidade, apesar que estão cada vez mais sofisticados. As telas que imitam mesmo a claridade do livro e tudo mais, baterias potentes que ficam aí várias horas, que não acaba a bateria, que você pode carregar milhares de coisas, milhares de livros num aparelhinho só. Exatamente. Mas ainda é comprovado cientificamente que essa leitura em tela ela é mais cansativa, independente do tipo de tela. Ela é bem mais cansativa. E em uma outra pesquisa, o que se mostrou é que as pessoas cansam mais na leitura em tela do que no texto impresso. E existe a relação, né? Essa coisa de abrir o livro, de você segurar uma página, de você poder voltar. E se você observar os seus filhos, outras pessoas fazendo um estudo, vocês vão ver que esse movimento ele é feito, apesar que os leitores, alguns até, você tem a oportunidade ali de clicar e aquela paginazinha ficar, mas a relação não é mesmo. E outro detalhe, existe a nossa marca, inclusive, né, Sam, você me prometeu nesse livro a gente ter uma margem, né? Esse livro tem uma margem, o livro que nós fizemos, o Diário com o Roger Chartier, tem uma margem, porque foi justamente um dos pontos que nós conversamos com o Roger Chartier, a marca do leitor, que ele ali vai colocando suas marcas Hoje não é mais com lápis, é com caneta. Isso, com caneta. Inclusive, a gente no intervalo estava falando sobre comprar livro repetido. Eu compro livro repetido, mas de propósito. Por quê? Eu tenho um livro que é riscado, que eu empresto e tudo mais, e eu tenho aquele livro que é do amor, né? Para guardar aquele livro ali que fica especial, sempre novinho. A senhora pode olhar para a câmera e falar: vamos terminar esse bloco e voltamos para o terceiro, onde eu vou brilhar mais ainda. Então, vamos terminar esse bloco e vamos para o nosso intervalo, tomar um cafezinho, tomar uma aguinha, para que eu possa brilhar mais ainda no próximo bloco. Eu não estou incluindo os meus colegas aqui, porque eu sou a principal no meio aqui dos meus queridos professores que, bem há mais tempo, estão aqui na universidade. Mas então ela volta para brilhar. Muito bom, André. Terceiro bloco de Lattes, mas não morde. Estamos aqui num papo animado. O professor André pegou o clima do programa, entendeu que aqui nós queremos... O clima do programa, professor? Eu acho que o professor André poderia traduzir melhor do que nós, mas é uma coisa que nós pretendemos que seja leve, professor, que seja agradável. A senhora, estamos começando o terceiro bloco. A senhora sentiu até agora alguma necessidade, vontade de correr embora? Olha, eu estou achando muito bacana esse papo, principalmente porque eu vim pensando assim, na minha fala, pensando no tempo que eu já tenho de universidade, eu falei assim, não, mas eu vou encontrar com o Anselmo e com o Lisandro, que tem muito mais... então eu não estou tão velha assim. A senhora está querendo fazer média com a gente aqui, não está? A senhora está querendo fazer média. A senhora está com medo de alguma pergunta. Anselmo faz uma pergunta cruel para ela. Não, eu vou retomar então o professor Lisandro um pouco disso, da experiência dele com o livro impresso, o livro físico e o livro digital, e que ele não se adaptou. Eu tive uma experiência diferente. Eu resisti muito ao digital. Eu tenho um tablet há muito tempo, e mais para outros afazeres do que para ler livro. E não tem tanto tempo, eu baixei alguns livros e comecei a ler livros no digital, no tablet. Hoje eu leio preferencialmente no digital, porque eu leio basicamente à noite, de madrugada, e ele incomoda menos a minha esposa. Então, além de ter a luminosidade, eu poder marcar sem fazer muito barulho, sem fazer muita coisa ali lendo na cama à noite. Eu queria chamar a atenção que existem experiências e experiências do leitor. Então tem um tipo que não se adaptou, um tipo que se adaptou mais ou menos como eu, e provavelmente vai ter tipos que são só
do digital, que aquilo é a nossa primeira conversa. Como é que nos seus estudos você vê essa questão do leitor? Porque não tem um leitor, são milhares de leitores e milhares de tipos de leitores, ou não? Com certeza, Anselmo, você tem toda a razão. Tem pessoas que se adaptam muito bem às leituras somente no meio digital. Entretanto, precisamos ressaltar que, respeitando cada um dentro das suas possibilidades de vontade, de formas, de comportamentos, inclusive existem estudos, viu, Lisandro, falando sobre como que a postura da pessoa revela o tipo de leitura que ela está fazendo, né? Então, assim, existem, por exemplo, eu converso isso muito com os meus alunos, dentro da disciplina que eu ministro na universidade, que é leitura e sociedade. Eu falo para eles assim, gente, o que os autores colocam, isso aí o Roger Chartier, Márcia Abreu coloca, falando como que a postura do leitor denuncia se ele está fazendo uma leitura desleixada, uma leitura só por prazer ou uma leitura séria. Eu digo para os meus alunos assim, se você não quer ser incomodado, se você não quer que sua mãe te chame para ir no supermercado fazer alguma compra, quando você for ler, não lê lá na cama, jogado, de qualquer jeito não, você senta, mesmo se for ler porcaria entre aspas, viu gente, que não existe porcaria, mesmo se você for ler alguma coisa só para entretenimento, não for para estudo, se você estiver sentado numa mesa, com o caderninho aberto, o lápis na mão, eu tenho certeza que sua mãe não vai te incomodar. E não vai te mandar comprar, porque ela vai enxergar naquela leitura, naquela sua postura que você está fazendo uma leitura. Eu não estou dizendo que você não está fazendo leitura séria lá deitadão na cama não, viu, Anselmo? Tá certo. Eu sei, mas existem vários tipos de leitores. Isso, é só para chamar a atenção. Agora, outro detalhe. Por que a gente precisa defender a livraria e a biblioteca analógica, física? O prédio. Por exemplo, você, Anselmo, você tem milhares de livros no seu leitor digital lá, seja de qual marca for. Ou no seu computador, um monte de PDFs lá. E chega um ponto que você se esquece daquilo que você tem lá. Agora, se você tem uma biblioteca maravilhosa, como a do Lisandro... maravilhosa. Toda organizadinha. Da minha biblioteca. De Não, professora, pera um pouquinho. A minha biblioteca, eu fiz até um vídeo na rede. Todos os meus livros são tombados, numeral, meus DVDs numeral. Eu uso um programa Excel, eu localizo por autor, editora, assunto, subassunto e autor. Eu duvido que a dele é igual a minha, sofisticada e organizada. Eu vou confessar uma coisa, antes de voltar para o assunto que você me interrompeu. Mas lá em casa, eu sou bibliotecária, acho que eu vou te contratar, viu, Lisandro? Porque lá em casa a biblioteca é organizada por dono. Do meu esposo e dos meus filhos. Assim é a nossa organização, que tem a prateleira minha, meu bloco, do meu esposo, casa de ferreira espeta de pau. Mas o que é? Eu comecei a comprar livro repetido e outra coisa. Eu faço muita coisa e assim, eu preciso ter uma informação rápida. Informação que você não recupera ela não serve para nada. Mas você está certo, Lisandro. Mas voltando não serve para nada. Mas voltando eu também vou contratá-lo. A minha precisa dessa organização. Mas voltando ao assunto, então se você tem tudo isso no meio digital, chega um ponto que você se esquece. Mas de repente, se você tem isso fisicamente, enxergar a sua visão periférica, ela é ativada. Você sempre está passando assim, olhando as suas estantes. Se você chega numa livraria física ou numa biblioteca, sua visão periférica é ativada e você consegue enxergar. Então, por isso que é muito importante, logicamente que a gente precisa defender esses espaços, que esses espaços eles comportem tanto o mundo digital quanto o mundo físico. E aí que a gente fala sobre dentro da biblioteconomia, dentro da ciência da informação, que a gente vai chamar de competências informacionais para lidar com esses dois mundos, especialmente com o mundo digital. Então, mais que é importante, mas essa questão que você colocou das diferentes tipos de leitores, talvez o Anselmo, ele esteja aqui também querendo dizer, olha, eu sou mais jovem do que o Lisandro, porque eu me adaptei. A senhora está muito ardilosa aqui no programa. A senhora está aqui cutucando a gente, a senhora começou puxando no saco.
meus mestres e tal, agora a senhora volta e meia, a senhora lembra a idade da gente. Professor, mas aproveitando aqui, a biblioteca vai acabar então? Não, física. Bom, a biblioteca física. Bom, eu acho que eu estou mais otimista do que o professor Roger Chartier, porque não que ele acredite que a biblioteca vai acabar, mas ele, se há 20 anos atrás ele tinha uma fala, um posicionamento de que não, agora, ultimamente, eu acho que ele está um pouco mais cético, desejando outras pesquisas, desejando ver outras pesquisas nesse sentido. Mas eu, pela minha experiência com os estudantes, com projetos, nós temos projetos lá na Biblioteconomia de bibliotecas comunitárias, das bibliotecas escolares e tudo mais com os projetos e o porquê dos estudos. Se a gente pega ali os estudos de Carolina do Norte, que se os Estados Unidos estão muito mais avançados, mais do que nós em relação às informações digitais, e lá eles estão defendendo ferrenhamente o espaço físico da biblioteca, então a gente percebe que é importante justamente por isso, por essa defesa da Marianne Rolfe, pela questão de você letrar os estudantes, tanto no meio digital quanto no meio físico, justamente por enxergar o meio físico como aquele que estimula a leitura em profundidade, e até pela questão que Chartier diz do espaço de sociabilidade, do encontro que acontece nas livrarias. Eu queria chamar a atenção para esse dado, que é o espaço de sociabilidade. Eu acho que a biblioteca vai existir, mas não. Eu vejo também, vi no livro de vocês, uma espécie de reivindicação muito firme da sua parte, da professora Lígia, por mais bibliotecas, mais livros, mais. Mas tem que ter mais leitores também. E nós temos que entender que o leitor tem uma vida limitada, ele não vai ler tudo. O leitor faz uma escolha, a biblioteca faz uma escolha, nós vivemos, as nossas vidas são escolhas, às vezes conscientes, às vezes levados para escolher aquilo, achando que é livre-arbítrio, quando nós estamos condicionados. Portanto, não basta ter mais bibliotecas físicas, como se a pouca existência de mais leitores fosse por falta só de bibliotecas físicas. O leitor tem que ser atraído para aquele espaço. E aí o espaço da sociabilidade, das pessoas se encontrarem, e na Europa, em países que têm frio ou no sul do Brasil, até a questão econômica, do frio, do aquecimento das bibliotecas, levam as pessoas para a biblioteca física, porque ela vai pagar menos aquecimento nas suas casas. As bibliotecas, no inverno, estão lotadas na Europa. Só pela leitura? Mas é também pelo aquecimento, quer dizer, são coisas, e pelos encontros. Então são vários os fatores. Mas deixa eu só falar. Agora eu tive a oportunidade na biblioteca da UFG, que a saudosa professora Leda, saudosa porque ela não está aqui mais, aposentou, mas está viva. Ela coordenava lá a biblioteca da Praça Universitária. Eu ia para a biblioteca namorar. Em 1980, eu era um rato de biblioteca ali na Praça Universitária, professor Anselmo. Eu ia namorar, eu não ia ler nada. Eu ia namorar. Aí depois acabou, eu e a namorada, ela falou assim, vamos ler aqui Revolução Russa do Trotsky, né? Aí a gente leu os 3 volumes juntos, beijando e lendo e beijando. A partir daí eu virei um leitor, que já era um pouco, mas aí eu virei, o namoro acabou, mas eu fiquei Tá parecendo assim que eu comecei a pensar, namoro com a professora, não, né? Olha o Lisandro se entregando. Não, com a Leda não, a Leda já era mais velha que eu na época. Não, era uma namoradinha mais nova, a gente namorou quase um ano ali, beijando e lendo, namorando, ia ali para a praça universitária e tal. Acabou o namoro, mas eu continuei frequentando, tanto que a Leda lembra de mim lá na época. E outra coisa, quando eu escrevi meu doutorado, eu morava perto do Sesc, eu ia para a biblioteca do Sesc, porque lá tinha sala de leitura, tinha silêncio, não é porque tinha livros, os livros eu até levava, mas eles me deixavam entrar, tinha silêncio, tinha um ambiente. Já vai acabar. Não, já vai acabar o terceiro. Quase não falei nesse bloco, vocês não me deixaram. Agora Voltamos no próximo bloco.
Estamos de volta então com o último bloco do Lattes Mas Não Morde, um programa do Centro de Estudos Brasileiros e da TV UFG. Queria agradecer aqui de novo o Carlos Kozak, que está ali comandando a mesa e mandando ver no estúdio o Cid Clay, que é o diretor nosso aqui. Não? Cid Leite. Então está escrito seu nome errado comigo, Cid. Bom que eu vou corrigir. E o Fernando Braz. Queria agradecer o pessoal do estúdio, então. O nosso canal no YouTube, o endereço está aí na tela. Agradecer e passar a palavra e deixá-la falar dessa vez. Nos comprometemos, eu e o professor Lisane, em deixar a professora... Eu não me comprometo. falar, mas antes de passar a palavra para a professora Andréa, queria lembrar, ela com a professora Lídia, são as autoras de Roger Chartier, livro, Mundo Digital e Leituras, que aqui nós tentamos, o assunto é vasto, é do tamanho do mundo, dar umas pinceladas sobre a problemática da leitura do livro digital, do livro físico, das bibliotecas. É um assunto que impossível dentro de um programa, mas o livro vai estar nas livrarias muito brevemente. E antes de eu ocupar todo o bloco, professora Andréa, por favor. Obrigada. Agora eu posso falar, né, Lisandro? Professora, a senhora falou o tempo inteiro. No a senhora pode continuar. Nada, na verdade, a senhora nos interrompeu várias vezes. Que somos donos do programa. Sei. Mas agora é com a senhora. Tá, obrigada, viu? Então, porque eu preciso brilhar, né? Eu preciso brilhar. Mas na hora. Eu disse para os meus alunos e todos que eu ia aparecer na TV UFG. Isso. Há meses que eu não passava batom, que eu não fazia minhas unhas, que não pintava o cabelo. Então, depois de meses, eu me preparei para brilhar. O Lattes, vou interromper, porque o Lattes fez bem, porque o Lattes Mas Não Morde é o programa entre os mais vistos da televisão brasileira. O nosso canal no YouTube, que saiu o endereço há pouco, está com 200 inscritos, mas já estamos chegando em 1 milhão e já dobramos a meta para 2 milhões. Não atingimos 1 milhão, temos só 200 inscritos. Mas a meta já são 2 milhões. Já tem visualizações na China, em Taiwan, o mundo inteiro vê a gente. Comigo vocês vão chegar aos 2 milhões, vocês podem ter certeza Pronto. disso. Professor André, sobre livro ou sobre leitura? No outro bloco, o professor Anselmo me chamou a atenção sobre o que ele falou sobre a questão das bibliotecas e dessa coisa do contrário. Como ter bibliotecas e não ter leitores? O que verdadeiramente a gente tem defendido por meio das pesquisas? Então, eu tenho pesquisado muito, orientado muitos estudantes, tanto na graduação, iniciação científica, mestrado e doutorado, justamente falando sobre essa questão da mediação, da formação dos leitores e do papel das bibliotecas e tudo mais. Então, por que esse nosso interesse em pleno mundo digital pela questão das bibliotecas? Porque a própria pesquisa, por exemplo, vou citar para vocês a pesquisa Retratos na Leitura no Brasil, já são 5 edições dessa pesquisa, a última foi publicada em 2020, recentemente, ano passado. Então, assim, a gente hoje, considerando o conceito, apesar do conceito de quem é leitor, que se considera leitor, ser um conceito que foi em 2012, numa versão da pesquisa em 2012, ela foi, então, criticada um pouco esse conceito pelo professor Roger Chartier, quando ele esteve aqui em Marília, São Paulo, em 2012, que o que é o conceito de leitor para essa pesquisa? É leitor quem leu um livro ou parte de um livro nos últimos 3 meses. Então, considerando esse conceito, a gente está aí por volta de 54% da população, entre 5 e assim, da idade de vocês, assim, até a idade de vocês mais ou menos, considerados como leitores, né? Então a gente tem uma população de 54% que se considera leitor. Só que a pesquisa traz alguns dados bem interessantes, né? Então, a pessoa que se considera leitor e que é aquele leitor mais assíduo é aquela pessoa que já ficou de castigo na biblioteca. Isso, assim, eu estou até abrindo parênteses, porque eu estou falando vou agora falar tanto da minha pesquisa que começa também no doutorado, a respeito da questão da leitura, quanto avança para o livro do Chartier, quanto uma relação também que eu sempre fiz com essa pesquisa Retratos na Leitura no Brasil. Então, o que difere o leitor do não leitor, segundo essa pesquisa? O acesso, a mediação. Então, o pai leitor, a casa que tem biblioteca,
que tem livro, aquele professor que indica os livros, aquela escola que tem, então, em pleno mundo digital, aquela escola que é bem equipada. É bem interessante que na minha pesquisa de doutorado, por exemplo, eu investigando as práticas de leitura dos jovens da universidade, dos estudantes universitários, muitos me surpreendi, porque alguns me relataram que o que fizeram os tornaram leitores, uma coisa que ajudou, que eram pessoas assim meio rebeldes na educação básica e que eram mandados para a biblioteca para ficar de castigo, porque a biblioteca, eu acredito que todo mundo assim está cansado de ouvir esse discurso, um lugar de castigo, então, numa perspectiva negativa da biblioteca. Então, muitos dizem que se conquistaram com a leitura depois de ficar várias vezes de castigo, e alguns aprontavam de propósito para ficar de castigo na biblioteca. Outra coisa que eu achei super interessante foi o fato de, conforme a pesquisa retrata na leitura no Brasil, a mãe ser uma protagonista. Então, assim, o fato, por exemplo, na minha casa, uma coisa que a gente tem de prática diária, que faz parte do nosso cotidiano, é todos os dias, antes de dormir, independente de qualquer coisa, nós lemos em família. Então, todo dia, faça sol, faça chuva, nós não vamos para a cama antes de fazer uma leitura ali que é coletiva, a família reunida, nós vamos para o quarto, vamos para a cama. Meus filhos, cada um deles tem a sua biblioteca particular, depois eu poderia até tirar umas fotos, porque é bem bacana, tem lá as prateleiras e tem os livros expostos, cada um deles. Então a gente percebe que isso é crucial, isso faz uma diferença. E meus filhos, eles são tidos como das crianças mais inteligentes da escola. Alguns pais me perguntam, mas por que é tão inteligente? O que você faz? A gente lê. Mas a gente tem um problema, que fala muito na pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Obrigada por vocês estarem se comportando. Eu queria muito chamar a atenção disso nesse momento. Continuando. Então, o que a pesquisa também mostra é que esse acesso é importante. Mas o que a gente percebe? Se a gente nós fizemos na Biblioteconomia uma pesquisa recente que nós mapeamos toda a rede estadual, uma pesquisa de 2017, 2018, nós mapeamos toda a rede estadual de ensino e só 20% das escolas tinham bibliotecas. Então, aí a pesquisa defende que o leitor está ligado à ida à biblioteca, ao acesso ao livro em casa, e não só o acesso ao livro, não é comprar o livro e deixar lá, a questão da mediação. E isso tem a ver até mesmo com a minha própria história de vida. A minha mãe, apesar da pouca escolaridade, eu tenho um pai que é analfabeto, até engraçado, né? Eu tenho um pai analfabeto. Então, mas ele ele não lia, mas ele escutava muita leitura que minha mãe fazia para a gente. Minha mãe era muito preocupada, ela era muito preocupada com essa questão da leitura. Então, eu lembro até hoje o primeiro livro que minha mãe comprou, uma coleção, e o meu livro, então, nós somos em 4 irmãos, então eu fiquei com a Sereiazinha, foi o meu primeiro livro, assim, e minha mãe comprava enciclopédia, passava os mascates, parcelava lá em 12 parcelas, então ela tinha uma preocupação, apesar da pouca escolaridade, de que a leitura fazia sentido. Então isso fica na minha mente, ficou muito marcado. E uma outra questão que ficou muito marcada também para mim, que eu acho que isso que me instiga muito a estudar a questão da leitura, é o fato de que a minha primeira experiência de escola, eu me deparei com uma biblioteca, apesar de ser uma escola pública, essa escola que foi a minha primeira, que eu comecei a educação infantil, a primeira fase do ensino fundamental, essa escola ela tinha uma biblioteca muito boa. Eu me lembro assim, fica muito evidente para mim, os tapetes, Monteiro Lobato, as estantes baixas, aquela liberdade. Você falou muito, né, Selma, da questão da liberdade, daquele leitor, dele ter a liberdade de escolha. A biblioteca física ajuda nisso, diferentemente do digital, que o professor manda livro, disponibiliza uma provocação. livro. Você está contando um pouco a sua história, que é belíssima,
Mas do ponto de vista dos seus colegas todos, quantos se tornaram leitores? Era um pouco a isso que eu estava querendo me referir. Nem todos se tornam leitores, mesmo tendo uma trajetória parecida com a sua. Então tem alguma coisa aí que não basta, acho que a ciência não conseguiu ainda virar a chave. Os universitários, tem muito professor universitário que não lê, não tem nem biblioteca. É uma coisa muito, então, por exemplo, se a gente pega, por exemplo, a minha experiência pessoal, somos 4 irmãos. Então, desses 4 irmãos, eu sou a pessoa que mais lê, que mais tem acesso... Você pega os seus colegas. E aí os meus colegas também. Bom, agora é judiação falar que meus colegas são a maioria bibliotecários, né? Se não lê, lê pelo menos por obrigação, tem que ler. A maioria dos meus colegas de Não, mas daqueles colegas antes do ensino médio. Antes do ensino médio, aí fica difícil, viu, Anselmo, para eu me lembrar. Não, mas eu quero dizer assim O Anselmo está querendo me provocar, me chamando de velho. Vamos indo para as considerações finais, já está quase acabando. É isso. Qual é o assunto que a senhora queria fechar? Bom, aí agora fechando o assunto, então o que a gente defende, né? A gente defende enquanto pesquisa, enquanto o que a gente tem enxergado aí nas pesquisas, que é fundamental letrarmos os estudantes, e agora eu chamo a atenção especialmente a juventude, porque o leitor infantil ele tem uma gama ali de literatura que chama muita atenção, né? Que é os livros infantis, coloridos, mas especialmente o leitor jovem. Professora, agradecemos sua presença simpática, apesar que a senhora nos cortou em vários momentos, mas sua presença foi ótima. Aliás, eu acho que assim, foi um dos melhores programas que nós fizemos, um dos melhores, pelo seu humor, que você entrou no clima, raros entram nesse clima, porque tem aquela ideia da linguagem da TV, então parabéns. Obrigada. Muito obrigado, André. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Esse assunto é infinito. Obrigada. E obrigado por eu brilhar, né? Que aqui é o principal, eu estou no meio. Mas um beijão, gente. Quero dar um beijão para vocês. Obrigado.